é velha. Mas depois eu vou introduzir o outro. A pergunta que eu disse que é velha é: crente cola na prova? Alguém falou, mas crente cola na prova ou deve? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu estou concluindo um curso, né, de gestão empresarial este ano. E eu tenho que fazer o chamado TCC. Eu já ouvi mais bicho aí, né? A Jéssica está junto comigo lá. Aí eu perguntei para os dois irmãos, como é que faz um TCC? As respostas foram iguais. Você contrata alguém que sabe fazer e paga. Legal, né? Isso é ético? Não, né? Outra pergunta que eu ouvi de pessoas que já me indagaram, dizendo assim: ô Daí, o que você acha de a gente usar o gatonete, o Sky Gato? Ah, não tem nada na lei que proíba. As pessoas dizem, né? Mas o apóstolo Paulo, ele disse que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por que eu estou dizendo isso? É porque a ética, ela vai além da lei, e ela abrange até mesmo as áreas onde a lei é omissa. Então, tem muitos jovens aqui, se você tiver concluído o seu curso, faça você mesmo, né? E eu estou concluindo o meu, estou me colocando em aperto, porque eu vou ter que fazer mesmo, né? Então, mas não é o nosso padrão. O Senhor Jesus disse que ele deve ser muito mais acima, né? Muito acima dos outros, porque ele disse que a nossa justiça, ela deveria exceder a dos escribas e fariseus, né? Eu ouvi uma história contada por Platão há muito tempo atrás, né? Bem antes de Cristo, e ele contou a história de um pastor de ovelhas muito honesto, muito ético. Mas chegou um dia em que ele, pastoreando lá suas ovelhas, ele, numa erosão, ele encontrou um cavalo, e dentro desse cavalo tinha um gigante. Lógico que isso é uma lenda, né? E lá no gigante tinha um anel no dedo. E ele pegou esse anel. E quando ele vestiu esse anel, ele estava numa reunião de pastores e ele virou a pedra para baixo. No momento que ele virou a pedra, ele percebeu que ele ficou invisível, né? E aquele homem que era ético, aquele homem que era muito honesto, ele seduziu a mulher do rei, ele matou o rei e ficou no lugar do rei, né? O que eu estou dizendo? Muitas vezes, na segunda-feira, a gente vira a pedra, né? Onde os irmãos não nos estão vendo, aí a gente esquece de quem a gente é. A gente esquece que Deus está nos vendo. Onde eu trabalhava, quando eu morava em Bauru, tinha não sei se eu posso chamar de irmão, mas deram um apelido a ele lá, né? Ele cantava louvores, ele falava da Bíblia, só que ele viajava, né? E aí as pessoas mesmo que não eram cristãos colocaram o apelido dele de crente municipal, porque saiu fora da cidade, ele era outro, né? Então o que eu quero dizer é que nós temos que ser a mesma pessoa em todo o tempo. Quando estamos junto com os irmãos, quando estamos fora, Deus está nos vendo em todo o tempo. Eu gostaria de começar a segunda parte lendo um versículo no livro de Juízes, capítulo 21 e versículo 25. Livro de Juízes, capítulo 21 e versículo 25. Aqui no livro de Juízes, nós encontramos, então é o último versículo, mas o que ele está dizendo aqui já foi dito em outros versículos antes, né? Mas ele disse aqui: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Isso aqui era o que nós falamos, que as pessoas escutem, as pessoas falam, as pessoas tentam usar a sua inteligência e nada fora de si para determinar o que é certo. Aconteceu isso nessa época em Israel. As pessoas eram autônomas, né? Não existia nenhuma pressão, não existia nenhum padrão de fora deles para moldar o seu caráter moral. Então é interessante, esse é o período dos juízes, que vai terminar com a unção de Saul como o primeiro rei de Israel. E você vai lembrar que quando Israel pediu um rei, e Samuel ficou muito entristecido, né? Muito triste mesmo. E Deus falou: Samuel, não se entristeça, faz o que o povo quer, pois eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, para que eu não reine sobre eles. Ou seja, Israel tinha um rei, de fato, né? Ou de verdade ele tinha um rei,
mas nos dias do juízo era Deus que deveria estar reinando no coração daquelas pessoas. Quando diz que naqueles dias não havia rei, é porque eles não rejeitaram Deus quando eles pediram um rei. Eles já haviam rejeitado a Deus antes, muito antes, na sua vida prática. Você vai ver que quando começa o livro dos Juízes, fala assim, que depois que descansou toda aquela geração que sobreviveu a Josué, uma outra geração se levantou, uma geração que não conhecia o Senhor. É uma geração que já havia rejeitado o conhecimento de Deus e que não permitia mais que os valores de Deus, do reino de Deus, habitassem seus corações. E você conhece a história do livro dos Juízes. Caos, né? Olha os pecados terríveis que aconteceu, divisão, né? Guerras entre o povo de Deus, quanta traição, quanta coisa feia, quanta vergonha ler o que aconteceu a Israel ali. Por quê? Porque cada um fazia o que achava mais correto. E ele diz, naqueles dias não havia rei, porque eles haviam rejeitado o seu rei na prática. Eles falavam que Deus era o seu rei, eles ainda prestavam culto, eles ainda se reuniam, mas no dia a dia, Deus não reinava em seus corações. Bom, agora o Senhor Jesus, ele veio e nos trouxe, né, conhecimento de Deus. Nós conhecemos a Deus na face de Jesus Cristo. Eu quero perguntar, Ele tem reinado em nossos corações ou na prática nós já rejeitamos Ele? Ele tem moldado as nossas vidas ou na prática isso não pode ser visto? Eu vou citar um versículo de Romanos, onde o apóstolo Paulo diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso, justiça, paz, alegria no Espírito Santo, serve a Cristo, é agradável a Deus e aceito aos homens. Se o nosso objetivo ético é saber como viver e agradar a Deus, é que nós temos que fazer para mostrar e viver como se Deus é de fato o nosso rei, deixar Ele reinar em nosso coração, pois nós somos seus súditos e temos que fazer conhecidos os valores de Deus aqui neste mundo. Quando eu citei Isaías capítulo 5, versículo 20, onde ele diz: ai dos que chamam luz trevas e das trevas luz, aquele versículo está no contexto em que Deus chama os leitores a julgar entre ele e a sua vinha. Por quê? Ele diz assim: olha, julgai entre vós a minha vinha. Eu plantei uma vinha num outeiro fertilíssimo, né? A terra era muito boa, as sementes das melhores. Preparei a terra, construí um lagar, né? E o que eu esperava? Que aquele lagar produzisse boas frutas. Mas quais foram os frutos que foram produzidos? Uvas bravas, né? E eles chegaram então a inverter os valores e se deixaram influenciar pelos conceitos mundanos, pelos conceitos do mundo. Então, qual é a pergunta que Deus faz lá? Depois você lê Isaías capítulo 5. Que mais eu poderia fazer para a minha vida que eu não fiz? Eu fiz tudo. A terra era fértil, a semente era uma das melhores, elas foram cultivadas, tinha lagar, tinha tudo ali pronto para que a minha vinha produzisse frutos. E elas produziu frutos, uvas bravas, né? E eles fizeram aquelas coisas, então, que nós podemos ver em Isaías: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Agora, quando eu vou para o Novo Testamento, eu vejo que Deus, Ele nos deu tudo também, o que nós precisávamos para viver de uma maneira perfeita, moralmente, aqui neste mundo. Eu me lembro, e é um texto que eu gosto muito mesmo, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, ele diz assim: visto como no seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O que falta para a gente produzir bons frutos? Deus tem nos dado tudo
que nos conduz à vida e à piedade, nos conduz para viver da maneira que agrada a Deus e nos conduz para crescer espiritualmente. E ele continua ali, que nós temos que acrescentar a nossa fé, a bondade, depois acrescentar o amor, enfim, e ir crescendo espiritualmente. E diz assim: porque se estas coisas existindo em vós, primeiro você tem que ter todas aquelas virtudes citadas ali. E depois ele diz: se essas coisas existirem em vós, e em vós aumentando, né? Primeiro nós vamos acrescentar isso na nossa vida, depois que nós acrescentarmos aquelas virtudes, então nós vamos viver com Deus para que isso aumente, nunca pare, né? Mas Deus nos deu tudo que conduz à vida e à piedade. Nós não temos falta de nada. Ninguém pode dizer: eu não tenho capacidade, eu não consigo compreender. Não. Até isso a Bíblia diz, que se você tiver falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá e a ninguém censura. E você vai crescendo sem parar na sua vida cristã, né? Esse é o projeto de Deus. Até o ponto em que o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois quem compreendeu a mente do Senhor? Aí que ele vai dizer: nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Isso é muito profundo. Significa que quando você estiver diante de uma situação em que você tem que tomar uma decisão, você tem total condições de julgar aquela situação e agir de acordo com a vontade de Deus. Porque o conhecimento da Bíblia, e ele fala pelo conhecimento, né, de Deus, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Esse crescimento no conhecimento de Deus, que jamais pode ser interrompido em nossa vida. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós vamos ficar parecidos com Ele. E o que me envergonha às vezes é que eu leio o apóstolo Paulo em Filipenses. Eu vou pedir para que nós leiamos esse versículo, Filipenses capítulo 3, e as palavras que ele escreve aqui, a partir, aqui no capítulo 3, vamos ler o versículo 9 e 10. Ele fala dos seus objetivos. No versículo 9 ele diz: e ser achado nele, vocês conhecem o contexto, né? Não tendo justiça própria que proceda da lei, senão que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Olha esse versículo. Qual era? Porque Paulo está falando do seu objetivo de vida. E o versículo 10 ele diz o seguinte: para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo diz: para o conhecer. E o que ele diz antes? Por amor de quem perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. Então, a nossa capacidade de entregar e de abrir mão e de renunciar, eu creio que será proporcional ao amor que nós temos para com o Senhor Jesus, né? E Paulo diz: para o conhecer. Mas vamos lembrar que a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é uma das cartas da prisão, né? Este homem já sofreu muito pelo Evangelho. Este homem já passou por diversas situações. Ele tem muita experiência, né? Ele já havia fundado muitas igrejas e ele conhecia bem o Senhor, mas ele diz: o meu desejo é continuar conhecendo Ele, para o conhecer. Mas a regra que ele disse antes vale: para ganhar a Cristo nós temos que perder. Para ter mais de Deus nós temos que ter menos do mundo. E ele diz: conformando-me com Ele na sua morte. Se naquela altura da sua vida ele precisava conhecer mais o Senhor Jesus, ele precisava ter mais experiência para com eles, que dirá nós? É para isso que eles nos chamam. Então, queria agora dizer aos irmãos que, desde o começo das Escrituras, desde o começo da história que nós podemos acompanhar na Bíblia, ali no segundo livro, os padrões morais de Deus foram ditos por Ele nos 10 mandamentos. Ali nós podemos ver a suma de tudo, né? E vai dizer: mas a lei não ficou para trás, mas o fim da lei não é Cristo, né? Olha, esses mandamentos, eles ainda, os seus princípios permanecem.
Veja que o Senhor Jesus aplicou a outras áreas os princípios que Deus deixou ali nos 10 mandamentos, né? Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, eu porém vos digo, né? E faz uma aplicação: ouviste o que foi dito aos antigos, né? Não adulterarás, eu porém vos digo, e aplica isso. E ele havia dito também que passarão os céus e a terra, mas a lei de Deus não passará, né? A vigência da lei de Deus é enquanto existir terra e céu. E ele disse: quem omitir um menor desses mandamentos, omitir um jota ou um tio da lei, né, esse será considerado menor no reino de Deus. Então, os princípios de Deus são vigentes. Nós não somos salvos pela lei, sabemos disso. Nem todos aqueles que viveram no passado, nem todos aqueles que viveram no Velho Testamento, nós nunca vamos poder dizer que eles foram salvos pela lei. Não, todos foram salvos pela graça. Todos os que viveram antes foram salvos pela graça. A graça de Deus também os alcançou ali, né? Mas os mandamentos de Deus nos trazem princípios. E não é à toa que, ao dividir os mandamentos, os estudiosos da Bíblia nos dizem que os 10 mandamentos são os 10 mandamentos morais da lei de Deus. Ali está a moral de Deus. Depois nós vamos ver as leis civis e as leis cerimoniais, né? E você vai ver que todas as suas leis civis, elas seguiram os princípios que Deus estabeleceu ali nos 10 mandamentos, desde o começo até o fim. E temos por parte do Senhor Jesus essa declaração de que nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Veja Deuteronômio capítulo 4 e versículo 13. Nós vamos encontrar aqui uma repetição da lei, palavras do próprio Deus falando, por intermédio de Moisés. Deuteronômio capítulo 4, versículo 13. Então, pode esperar mais um pouco, né? Deuteronômio 4, 13. Então vos anunciou a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e escreveu em 2 tábuas de pedra, né? Então esses 10 mandamentos são distintos. Às vezes nós vamos ensinar as escrituras para as pessoas e dizemos: olha, a lei não se resume a 10 mandamentos. A lei tem muito mais mandamentos que nós temos que observar, né? São mais de 600 mandamentos, mas é lógico, esses 10 mandamentos está ali o padrão moral de Deus e os princípios morais de Deus, que são usados e que são seguidos em todas as leis que Deus então estabeleceu. Por isso vamos fazer a leitura do que Deus disse ali no livro de Êxodo capítulo 20, mas também a lei é repetida em Deuteronômio capítulo 5, né? Mas no livro de Êxodo, no capítulo 20, nós vamos encontrar ali os princípios morais da lei de Deus. Mas vamos lembrar que o resumo da lei que foi dado pelo Senhor Jesus, quando ele foi indagado sobre qual era o maior mandamento, ele disse: o primeiro mandamento é este: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele fala que o resumo da lei é o amor a Deus e o amor ao próximo. E o mandamento de Deus foi nos dado para o nosso bem, né? Como eu já citei o Salmo 119, se não me engano, versículo 73. As tuas mãos me fizeram, então Deus, faça-me como me dá conhecimento para entender os teus mandamentos. Agora, vamos fazer a leitura do primeiro dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, ele fala: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui Deus fala de uma forma negativa, mas os estudos que eu tenho feito, os irmãos que eu tenho tido como base para essa mensagem, eles nos dizem que nós temos que olhar que por trás de todo o preceito negativo de Deus existe algo positivo, né? Então quando Deus fala, não terás outros deuses diante de mim, Ele está protegendo a sua exclusividade como o único Deus verdadeiro.
faz 3 meses, né, que o povo de Israel havia saído do Egito, aquela geração toda, né, e os seus antepassados, muitos deles haviam nascido no Egito, e eles haviam, né, crescido ali, e eles viram como que era a cultura dos egípcios, e eles viveram como escravos e sofreram lá durante muitos anos, e eles viam os egípcios, que eram poderosos, a nação mais desenvolvida da época, né, que tinha uma boa agricultura e que eram vencedores em batalhas, e cada vez que eles tinham uma boa colheita, eles louvavam os seus deuses, cada vez que eles venciam uma batalha, louvavam os seus deuses, né? E eles tiveram essa comparação e dizer: nós temos o nosso Deus, e somos escravos, e sofremos, mas olha os egípcios, boas colheitas, eles têm riquezas, eles têm vitória, eles são uma grande nação. Então eles cresceram fazendo essa comparação, né? Não é à toa que cada um dos mandamentos de Deus, ele vem para destruir a confiança que os egípcios tinham em um Deus, porque Deus disse no capítulo 7, destruirei todos os deuses do Egito. Então Deus vai lá e transforma a água em sangue, né, que era a afronta a um dos seus deuses, e cada um dos seus mandamentos Deus faz isso. E agora eles saem do Egito faz 3 meses, eles estão acostumados naquela cultura, onde eles viam Sete, Anubis, Ísis, Osíris, e na mente deles também a característica daqueles deuses era que existia um Deus para isso, existia um Deus para aquilo outro, Deus que só agia numa região, ou só agia em outra região, e agora eles tinham que aprender, né, do Deus Todo-Poderoso, que havia criado os céus e a terra, que é o Senhor dos céus e da terra, e que está em todos os lugares. Então Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. Portanto, só existe um Deus. Naquela época a idolatria, ela se manifestava nesta forma mais primitiva que nós encontramos nas Escrituras. Mas existem alguns princípios que nós podemos tirar dali. Por exemplo, nós somos conformados à imagem do objeto do nosso culto, não é verdade? Quando no Salmo 115, o salmista diz: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem olhos, mas não veem, boca, mas não fala, nariz, mas não cheira, pés, mas não andam, ouvidos e não ouvem, enfim, vai dizendo. Mas ele chega um momento que ele diz: tornam-se semelhante a eles, os que os fazem e aqueles que nele confiam, né? Então, é importante esse conceito para nós, porque nós vamos ser idênticos, parecidos, e vamos ser moldados ao objeto do nosso culto. Só existe um Deus. Agora, a idolatria, nos nossos dias, ela tomou das faces, assim, mais sofisticadas, não tão fácil de a gente se discernir, né? A não ser aquilo que a Bíblia deixa muito claro para nós. Porque o que o Senhor Jesus chamou de Deus, que concorria naquela época com o próprio Deus, quando ele diz assim: vocês não podem servir a 2 senhores, porque se você ama um, você vai odiar o outro, se você agradar um, você vai aborrecer o outro. E ele diz: não podereis servir a Deus e às riquezas, não podereis servir a Deus e a mamon, né? Então, Paulo diz que a gente tem que nos afastar da avareza, que é a idolatria. Agora, esse tipo de idolatria tem nos atingido. Esse tipo de Deus tem nos afetado e tem nos feito se prostrar diante dele. Quando o Senhor Jesus foi tentado por Satanás, uma das tentações descritas ali no Evangelho é o seguinte: Satanás levou o Senhor Jesus para o pináculo do templo. Mas quando ele levou ele a um monte alto, quando ele pôde avistar todos os reinos da terra, isso que eu queria dizer. Aí Satanás disse ao Senhor Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então o Senhor Jesus disse: está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Então Satanás diz que o preço da glória do mundo, que o preço das conquistas mundanas é se prostrar diante dele. E esse preço não mudou.
Por que nós vemos tantos cristãos prostrados às riquezas? Tantos cristãos que não servem a Deus como deveriam servir, porque eles estão pagando esse preço, gastando todo o seu tempo, gastando toda a sua energia, gastando todo o seu talento com coisas materiais. Esses são os deuses do nosso tempo. A carreira também é um deus. A pessoa coloca isso acima de tudo, o que ele quer ser, o que ele quer ter, a maneira como que ele será conhecido no mundo, o carro que ele quer andar. E até conforme o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 18, quando ele diz assim: muitos há que andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos falei, né? O que eles são mesmo? Ele diz lá: inimigos da cruz de Cristo. Mas também diz que o seu Deus é o ventre, e só pensam nas coisas terrenas. Nesse contexto, quem era o Deus dessas pessoas? Quando ele diz que o seu Deus é o ventre, e eles só pensam nas coisas terrenas, eles só pensam na sua satisfação própria, a própria pessoa. Quando ela coloca os seus interesses em primeiro lugar, quando ela coloca o seu lazer, a sua alegria em primeiro lugar, então ela se torna o seu próprio Deus. E isso é idolatria. Quando você só pensa na sua própria satisfação. Então esse é o primeiro mandamento que nós podemos encontrar ali. E cuidado para que nós não nos enganemos com essas coisas, porque essas coisas são muito fáceis para nos seduzir, para nos iludir. Deus é exclusivo. Deus jamais repartirá a sua glória. Agora, por que isso é importante? Como nós falamos que você se torna semelhante ao objeto do seu culto, né? Aquele que você adora, aquilo que você tem como seu Deus. Eu vejo em 2 Coríntios o apóstolo Paulo dizer o seguinte: que nós, com o rosto descoberto, contemplamos como que por espelho a face do Senhor, nós somos transformados de glória em glória à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o grande alvo de Deus para a nossa vida, não é? Que diz a Bíblia que nós somos transformados à sua imagem à medida que nós contemplamos por espelho, com o rosto desvendado, a glória de Deus. Isso é muito importante, porque sabe o que aconteceu com Israel todas as vezes que Israel se afastou de Deus? Imoralidade. Se tornaram imorais, caíram nos pecados mais terríveis possíveis. Ao ler os livros das crônicas, o livro dos reis, você encontra ali pecados terríveis, terríveis. Sabe que existiu épocas em Israel que por toda a terra foi esparramado ali prostitutos cultuais, homens que se prostituíam. E o homossexualismo foi praticado em Israel em todas as cidades, né? Por que isso? Porque Israel se afastou de Deus. E sempre quando nós nos afastamos de Deus, a nossa moral também vem abaixo. Isso é muito importante, porque a maneira como nós lidamos com Deus também vai determinar a maneira como nós lidamos com o nosso próximo. Não é isso que João diz? A nossa comunhão é com o Pai. E uma vez que nós temos aquilo que os irmãos chamam da comunhão vertical, então nós vamos ter também a comunhão horizontal. Então este é o primeiro grande princípio que nós podemos encontrar na lei. E veja bem, quando Deus começa, ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. O próprio Deus falando que você deve interpretar a lei como algo pessoal no que diz respeito a Deus, e que tudo que você fazer que transgride aquilo ali, você vai estar transgredindo a lei de Deus. Quando ele dizer eu, para que a gente pense de uma maneira pessoal: eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Segundo mandamento que o apóstolo Paulo, segundo mandamento, né? Depois o Paulo entra ali quando falamos do pai e a mãe. Bom, não farás, está no versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ele vai falar para não adorarás, não prestar culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, mas faço misericórdia até a 1000 gerações daqueles que me amam e guardam
os meus mandamentos. Então, quando a gente pensa e não farás para ti imagem de escultura, né, nós pensamos nos deuses que eles construíram. Mas não é somente isso que você pode encontrar, por exemplo, em Deuteronômio. E eu gostaria que nós lêssemos capítulo 4, versículo 15. Deuteronômio, capítulo 4 e versículo 15. Onde Deus vai dizer o seguinte: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vos apareceu em Horebe. Dia que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Vocês não me viram, vocês não me viram nenhuma aparência minha, então guarda cuidadosamente o vosso coração. Aí ele fala no versículo 16: para que não vos corrompais e façais alguma imagem esculpida de forma de ídolo, em semelhança de homem ou de mulher, semelhança alguma de animal do que é na terra, semelhança alguma de algum volátil que voa pelos céus, e semelhança alguma de animal que rasteja. Enfim, ele vai dizendo do que há na terra, do que há nos céus e do que há nas águas debaixo da terra. E ele está dizendo para que nós não, que Israel não fizesse nenhuma imagem dele mesmo também, né? Vocês não me viram, não viram aparência nenhuma, então guardai o vosso coração para que vocês não se corrompam. Então, dentro deste mandamento nós encontramos também o desejo de Deus de que nós não possamos conformar a Deus a algo que nós imaginamos. Então, por isso, não era nem para fazer uma imagem do próprio Deus, né? Como ele diz ali em Deuteronômio, para que nós não conformemos a Deus aquilo que nós achamos que Ele é. Agora, para que isso não aconteça, né, e não vamos pensar só nessa forma mais tosca e primitiva de transgredir este mandamento, vamos pensar também para onde isso pode ser aplicado. Isso pode ser aplicado também quando nós queremos cultuar a Deus sem conhecer a Deus. E aí a gente começa a falar coisas que não existem na Bíblia, né? E a gente começa a adorar a Deus de uma forma que Ele não quer ser adorado. E a gente começa a introduzir coisas estranhas no culto. É isso que Deus também está falando aqui, para que a gente não conforme a Deus com a nossa imaginação. Que Deus nós temos adorado? O que Ele pensa? O que Ele gosta? Como é a sua palavra? Você vai perceber que por várias vezes eu vou falar aqui da palavra de Deus, porque existe muita gente que se diz cristãos, mas não conhece a Deus. Eu citei 2 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3, onde ele diz que Ele nos deu tudo que conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento pleno, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Mas o que o Senhor Jesus diz em João capítulo 17, versículo 3? Ele diz assim: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Em Oséias, no capítulo 6, aquele versículo conhecidíssimo, que quando eu estive aqui naquele encontro que eu citei para vocês, era o tema que estava na escola dominical dos irmãos naquele ano, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vida é certa, e Ele virá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Conhecemos o Senhor, mas prossigamos em conhecer, como o apóstolo Paulo fez, né? Mesmo depois de tanta experiência, mesmo depois de tantas situações de igrejas fundadas, ele ainda dizia: eu quero conhecê-lo. E o livro de Oséias é emblemático para isso, porque Deus, ao falar com o intermédio do profeta no capítulo 4, Deus diz assim: ouvi vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra. Nela não há verdade, não há amor. O que prevalece é perjurar, matar, adulterar. Todas essas coisas estão prevalecendo. Por quê? Porque Deus diz, né, na terra não há verdade e não há amor e nem conhecimento de Deus na terra. Chega, creio no versículo 6, ele diz o seguinte: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento,
eu também te rejeitei, para que não fosse meu sacerdócio. Eu também te rejeitei. E por que Deus acusa eles de ter rejeitado o conhecimento de Deus? E eles terem criado a Deus a sua imagem e a sua semelhança, conforme ele pensa, usando a sua imaginação. Deus é ele que moldou, não foi Deus que criou ele, é ele que cria aquele Deus. E isso vem quando nós tentamos adorar a Deus, cultuar a Deus sem conhecê-lo, né? E Deus acusa, vocês rejeitaram o conhecimento. Rejeitou por quê? Estava à disposição, como está à nossa disposição. Então você conhece a Deus, você tem continuado, você tem tentado prosseguir, se aproximar de Deus e crescer cada vez mais nesse conhecimento, para que você não possa aprovar as coisas que Deus não aprova e ainda dizer que Deus aprova, e conformar a Deus aquilo que a sua imaginação lhe diz. Deus disse, né? Mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram a criatura em lugar do seu Criador, e criaram então aquelas formas, quadrúpedes, répteis e deuses de todas as formas. Mas temos que conhecer, temos que cultuar a Deus da maneira correta, como ele diz aqui: não farás para ti imagem de escultura em semelhança alguma do que há em cima dos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem prestarás cultos a elas. Ele protege também a sua glória, ele protege o fato da gente não criar um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança, mas também ele protege o culto perfeito e o culto correto daqueles que adoram a Deus conhecendo a Deus, adoram a Deus sabendo quem Ele é, adoram a Deus tendo conhecimento dos seus preceitos morais e éticos. Bom, o próximo mandamento, o versículo 3, perdão, o terceiro mandamento, Deus vai dizer o seguinte, aqui no versículo 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Então não tomarás o seu nome em vão. E aí a gente vê que ao longo da história as pessoas tomaram este mandamento como pronunciar, né? Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Os judeus tinham todo aquele cuidado, né? Alguns, ao citar o nome de Deus, diziam o nome, né? Não queriam citar o nome de Deus. E a gente acha então que isso tem a ver com pronunciar o nome de Deus. Aí nós vamos pregar o Evangelho, né? E às vezes nós falamos para as pessoas, às vezes você diz assim, Deus me livre, e a gente diz que você quebrou esse mandamento, né? Ou Deus me perdoe, sem uma forma correta, sem pensar em Deus, sem estar concentrado nele. Então a gente diz que quebramos este mandamento, né? Mas o que está escrito aqui é o seguinte: não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomará fala de carregar. Lembra de quando Deus falou para o sacerdote tomar o nome das tribos, né? E colocar naquelas festas, e o sacerdote carregava aquele nome. Então quando fala não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, é o fato de você carregar esse nome consigo, né? Ou seja, para onde nós vamos, e as pessoas conhecem que nós somos cristãos, conhecem que nós frequentamos a igreja, né? Ou seja, nós estamos carregando esse nome. Nós cantamos um corinho que diz: leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. É isso que nós fazemos quando nós somos cristãos, quando nós dizemos que servimos ao Senhor. Esse nome nós carregamos. Lembra do povo de Israel que nós falamos na primeira parte? O nome de Deus está sendo blasfemado entre os gentios por causa de vós. É uma forma de levar o nome de Deus em vão. E quando nós não vivemos de acordo com o que a Bíblia espera de nós, nós estamos sujando, de certa forma, com o nosso testemunho, o nome de Deus. É muito sério. Veja que a Bíblia fala-nos a respeito do nome de Deus em várias partes. Eu li no livro do profeta Ezequiel, quantas vezes Deus diz: eu zelo pelo o meu nome. Eu zelo pelo meu nome. Repete isso várias vezes. Ezequiel 29, Ezequiel 20, 14, Ezequiel 20, 22, versículo 39, versículo 30, e capítulo 36, versículo 20.
É uma responsabilidade enorme nós levarmos o nome de cristão. Você sabe que o apóstolo Paulo diz ali em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 19? Vamos ler. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 19. Primeira carta de Paulo a Timóteo 2 e 19. Ele diz o seguinte. Segunda Timóteo 2 e 19. Ele diz o seguinte: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Todo aquele que carrega o nome do Senhor. Todo aquele que diz na sociedade que é cristão. Todo aquele que é conhecido como cristão, que diz, ele é o meu Senhor. O que ele diz? Aparte-se da injustiça, por causa da santidade do nome de Deus. Isso não é brincadeira, não. O apóstolo Pedro, Atos Apóstolos capítulo 4, ele diz que nenhum outro nome é salvação. Porque abaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. E ainda, ele vai dizer em Filipenses que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra, e debaixo da terra também. Então não é brincadeira carregar esse nome. É muito sério. E todas as vezes que você faz alguma coisa que não é digno de um cristão, você está pecando e você está quebrando este princípio de Deus. Próximo sábado, capítulo 20 e versículo 8, diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, das tuas portas para dentro. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. E quando Moisés repete a lei, lá no livro de Deuteronômio ele fala: porque te lembrarás que você foi escravo na terra do Egito. Então quando Deus diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, Ele está mostrando para nós, que nós devemos descansar, porque o sábado é um dia de descanso, e Deus diz, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra desde 6 dias, mas o sábado é o dia de descanso. Deuteronômio, esse aspecto de descanso para a mente, para o corpo, é mais evidente, porque diz, porque te lembrarás que lá vocês foram escravos, lá vocês serviam a outro Senhor, que os oprimia, que fazia com que eles gemessem. Agora o Senhor que vocês agora servem é outro, é o Senhor que pensa em vocês, que quer que vocês descansem, que quer o melhor de vocês. Então esse dia nos lembra também do descanso que Deus quer nos dar, mas fala para o santificar também. É um dia em que nós temos o dever, mas também a alegria de poder cultuar ao nosso Deus. Não vamos dizer que seja assim fixo, como nós temos hoje os adventistas lá do 7º dia, mas se nós olharmos o que a igreja primitiva fez, já nas evidências que nós temos em Atos dos Apóstolos, esse dia nos lembra de um dia para o descanso e um dia para cultuar a Deus, e um dia para louvá-lo, um dia para se deleitar no Senhor. A igreja primitiva, o que nós vemos em Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 7? No primeiro dia das semanas eles se reuniram para o partir do pão. Depois nós vamos para outras cartas, nós vamos ver que eles se reuniam também. Paulo disse para que no primeiro dia da semana, quando eles estavam reunidos,
Eles deviam, então, fazer as suas ofertas, as suas coletas e colocar ali em disposição aos santos pobres que eles estavam fazendo colheita para levar a Jerusalém. Então Deus quer que nós demos a Ele o nosso tempo, né? Esses dias atrás eu estava vendo uma pessoa, não é cristão, mas o que ele falou é muito importante. Ele diz o seguinte: tempo é prioridade. Quando eu digo que eu não tenho tempo para isto, para determinada coisa, significa que aquilo não é a minha prioridade. Quantas pessoas dizem: eu não tenho tempo para ler as Escrituras, e eu voltando no mesmo assunto, né? Muito importante. Se essa pessoa diz que ela não tem tempo, né? Eu falei da desculpa de não gostar de ler, mas agora estou dizendo daqueles que falam que não tem tempo. Significa que o conhecimento de Deus não é a sua prioridade. Isso é muito sério. Você tem outras prioridades. E se você fizer uma lista de prioridades, talvez Deus nem apareça na sua lista de prioridades. Então é um dia de nós descansarmos, é um dia de nós cultuarmos ao nosso Deus, e é um dia também de ajuntamento. Não é isso que os judeus faziam na antiga lei? Eles se reuniam e juntos celebravam a Deus, juntos cantavam louvores a Deus. E nós devemos então ter esse dia. Como nós citamos a evidências no Novo Testamento de que eles faziam isso no domingo, mas a história da igreja mostra também que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. Lembra do apóstolo João na ilha de Patmos? Eu fui achado em espírito no dia do Senhor. E isso em homenagem ao dia da ressurreição do Senhor Jesus, ali que aconteceu no domingo. Então, durante toda a história, a igreja sempre se reuniu para celebrar a Deus, para adorá-lo, para cultuá-lo e para estar juntos também, desfrutando desta comunhão de todos aqueles que amam o Senhor. Deus diz: 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Porque Deus fez isso, Ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Nós não podemos desprezar esse princípio de Deus. Não podemos deixá-lo de lado, pois é um dos mandamentos que Deus deixou bem claro desde o princípio e que deve ser valorizado. Estar lá com os irmãos, né? Adoração coletiva. Eu devo adorar a Deus sempre. Eu digo que o assunto da adoração é muito amplo, mas nós temos que ter um dia. Até eu estava comentando com alguns irmãos lá em Minas Gerais. Alguns vão conhecer que tem um lugar que a gente, sempre que tem um tempo, escapa para lá, chamado Babilônia. Alguém me falar aqui, de Franca todo mundo sabe, está dizendo que não é de Franca, um lugar muito bom, cheio de cachoeiras, enfim. Lá tem os irmãos, tem uma igreja que se reúne lá. Mas o que aconteceu? A maneira que eles vivem lá dá pouco rendimento, né? E eles encontraram uma outra maneira de ganhar o seu sustento. E o que é? Turismo. Mas que dia que os turistas vêm? Sábado e domingo. O que aconteceu? Acabou. Mas eu pensei comigo assim: poxa, mas já que não dá para fazer no domingo, por que não se faz isso? Espero não escandalizar ninguém, mas veja que eles não têm domingo, né? Eles vão trabalhar ali. Por que eles não podem fazer isso no dia de semana? Não é melhor do que não ter nenhum dia? De preferência, nosso é o domingo, mas eles não têm esse dia mais. E eles estão ali envolvidos com os turistas e abandonaram completamente, né? Mas eu imagino que eles poderiam marcar isso para se reunir numa terça, numa quarta-feira, né? E não esquecer de consagrar um dia ao Senhor. Espero não ter escandalizado ninguém, mas se você ficou às vezes chateado, lembre-se que se nós fôssemos pegar o pé da letra, nós voltaríamos para o sábado, né? Não sejamos legalistas. Jesus disse que o sábado foi criado por causa do homem, e não o homem, ao contrário, né? O sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Temos que ter esse dia, vamos valorizar, vamos aparecer durante a ceia do Senhor, vamos estar lá, não vamos faltar por qualquer coisa, pois nós somos servos de Deus, e esse é
um dos mandamentos morais de Deus. Bom, próximo. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe. Que princípio que Deus está protegendo aqui? É o princípio de autoridade. A primeira autoridade que nós vamos ter sobre nós são os nossos pais. E nós devemos honrá-los, e nós devemos amá-los. Atualmente isso não acontece, nem mesmo entre os cristãos. Cristãos que erguem a voz para os seus pais. Cristãos que não obedecem aos seus pais. E eu vou dizer uma coisa, não é obediência que nós temos vendo aqui somente. Honra, vocês vão concordar comigo que é muito mais do que obediência. Então, honra o teu pai e a tua mãe. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que esse é o primeiro mandamento com promessa. Como nós vamos entender isso? Como uma consequência natural de você obedecer o seu pai e sua mãe, sem dúvida nenhuma, que você vai se ver livre de muitos perigos, não é? Mas também eu acredito que existe uma promessa de Deus que não é somente consequência natural da obediência a Deus, Deus também estará ali te abençoando. Não é somente uma consequência natural, mas esse princípio de autoridade, ele é muito importante e ele se estende às demais áreas da nossa vida. O pai e a mãe é a primeira autoridade que estão sobre nós. Mas veja, nós vamos sair para o mundo, nós vamos nos encontrar na sala de aula depois do professor, e nós temos que obedecê-los também. Eles são a autoridade ali. Depois nós vamos começar a trabalhar, e o que vai acontecer? Nós vamos ter o nosso patrão. E aí a Bíblia regula também essa questão. Sabe o que a Bíblia chama aqueles que não respeitam a autoridade? Esses, porém, como animais irracionais, blasfemo de todas as autoridades. Não é isso que diz Judas? Nós não somos assim. Nós conhecemos o princípio de autoridade. Um dia eu vi um jogador de futebol e eles estavam comentando a arbitragem. Esse jogador jogou na Europa e então ele está dizendo, lá na Europa tem muito problema assim com o juiz também. Ele falou, não, lá os jogadores respeitam muito mais o juiz por ele ser uma autoridade. Aqui no Brasil é aquela esculhambação, mas lá não, eles obedecem o juiz e tem ele um respeito porque ele é a autoridade ali dentro de campo. Que dirá dos nossos anciãos, Como devemos respeitá-los? Como devemos amá-los? Obedecer os vossos guias que vos ensinaram a palavra, imitai o seu exemplo, vede o fim que Deus deu, e vamos pensar naqueles que já partiram, Obedecê-los, capítulo 13, versículo 7, capítulo 13, versículo 17 de Hebreus nos diz que nós devemos respeitá-los e devemos ter eles em grande estima, porque quando nós não respeitamos as autoridades, é anarquia, e aí tudo sai fora do controle. Eu vou dizer uma coisa também para as irmãs que são casadas: existe um princípio de autoridade e Deus está protegendo este princípio aqui. O que diz a Bíblia? Vós mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Você é antiética e você não age de uma maneira moral quando você desobedece o seu marido no Senhor. E isso é importante, porque você quebrando, e lembre-se, vamos dizer que o marido tem também a sua responsabilidade, porque Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Nenhum de nós tem o direito de quebrar essa sequência. Quando isso é quebrado dentro de casa, os nossos filhos vão estar ali vendo o que acontece. E vejam as consequências que isso pode tomar. Aí ele não vai obedecer a professora, ele não vai obedecer aos anciãos, e ele não vai obedecer o seu patrão, E sabe que eu estava vi várias fontes para trazer esse estudo para os irmãos, mas me chamou a atenção de um irmão que disse assim, e eu me envergonho disso, porque no passado é um pecado do qual eu me arrependi, sabe? Tenho muita
um arrependimento sincero mesmo. E esse irmão disse que ele conversou com a sua esposa e disse assim: bem, vamos fazer um propósito para que os nossos filhos jamais ouçam qualquer palavra depreciativa de nossas bocas contra a liderança da igreja local e contra qualquer liderança. E às vezes nós falamos mal dos anciãos perto dos nossos filhos. Isso vai fazer com que eles cresçam olhando para aqueles homens de que forma? De uma forma depreciativa. E isso não é legal. Que tipo de fé nós vamos transferir para os nossos filhos? Eu me lembro que o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, ele fala das lágrimas da separação dos dois, mas ele fala, lembrando, trazendo à minha memória a fé não fingida, a qual havia em sua mãe e na sua avó. Estou certo que essa fé não fingida também habita em ti. Então, ele viveu em uma casa onde existia aquelas duas mulheres que eram servos do Senhor e não eram fingidas. E não sendo fingidas, elas transferiram essa fé fingida, não fingida, para o seu filho. E sabe que quando eu leio Hebreus capítulo 11, e diz que João e Joquebede, os pais de Moisés, não temeram o decreto do rei. E depois, mais para frente, eu vou ler que Moisés não temeu também o faraó. Eu vejo a fé que ele viu lá na casa dele, uma fé sincera, uma fé pura, ele tinha no coração, quando tomou a decisão mais importante da vida dele: deixar todos os tesouros do Egito para sofrer com o povo de Deus no deserto. Ele não temeu a fúria do faraó, porque ele viu isso lá na sua casa, né? E agora eu fico pensando, que tipo de fé nós vamos transferir para os nossos filhos? Aqueles filhos que cresceram e às vezes nos viram falar mal da liderança, e às vezes viram o pai ser um bruto dentro de casa, e viram a mãe ser desobediente ao marido, e lhe proferir palavras depreciativas, né? Que horror! Este é um princípio de Deus, o princípio de autoridade. Romanos capítulo 13, nós vamos ver também, né? Nós temos que estar debaixo de toda a autoridade e obedecê-las e sermos submissos a elas, porque elas trazem de balde a espada e elas são ministros de Deus, né? Para nos corrigir, ou para corrigir aqueles que são transgressores da lei. Eu gostaria de parar aqui para não cansá-los tanto, né? E vou continuar depois. Pretendo falar de algumas coisas bem polêmicas, né? Aborto, pena de morte, que nós vamos ver aqui nos próximos mandamentos, e depois fechar, creio que amanhã, falando dos conflitos entre duas normas éticas, né? Mas eu espero que o que nós ouvimos até aqui edifique bastante a sua vida. Se você começar a ler mais as Escrituras, se você começar a praticar mais o que você leu, começar a conhecer, ter o desejo de conhecer mais o Senhor, vai mudar bastante. Eu falei para vocês no começo que aquele final de semana que eu estive aqui no encontro foi importante porque eu conheci minha esposa, mas também foi importante pelo que eu ouvi naquele final de semana. Eu trabalhava em uma empresa e lá o meu chefe começou a falar para mim assim: você é inteligente, se você estudar você pode ser muita coisa na vida. E naquela época eu comecei a colocar isso na mente, sabe? E quando eu estive aqui naquele dia, o irmão dizia assim, a respeito da vida de Abraão: em todos os lugares onde ele passou, ele edificava um altar, menos no Egito. Naquele momento eu pensei: eu estou descendo para o Egito, eu preciso voltar. E foi muito bom. Talvez se eu não tivesse colocado aquilo em prática, ninguém teria tido confiança de me convidar a pregar aqui hoje. Porque se eu não tivesse sentido a palavra de Deus aquele dia, naquele encontro de jovens aqui, na minha vida, e tivesse deixado a minha vida seguir para outros lados, talvez eu estaria prostrado também, né? Diante do Deus desse século, correndo atrás das coisas materiais e deixando as coisas de Deus de lado. Que essa não seja a realidade de nossa vida. E eu agradeço a boa atenção de todos. Foi uma honra, um prazer poder compartilhar a palavra de Deus com vocês aqui. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Amém.